Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo em tempo de tela. Sexta-feira, você já sabe, é dia de Mandaloriano aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre o sétimo episódio e penúltimo episódio da segunda temporada, intitulado O que Acredita. Vamos lá? Antes de falar do episódio em si, só lembrando que a gente tem a playlist aqui no canal com todos os vídeos de Mandaloriano, de review dos episódios da primeira e da segunda temporada, além de alguns vídeos de teoria e tal. E além disso, lembrar também que esses vídeos têm spoilers, então se você ainda não viu esse sétimo episódio, vai lá assistir e depois volta aqui, a não ser que você não ligue para spoiler. Tendo esses dois recados aqui, vamos lá falar então do episódio. Bom, o episódio aqui acabou sendo realmente um episódio bem de setup para o final da temporada, né? A gente tem o que a gente já previu. O Mandaloriano, ele precisava agir, né? Ele precisava fazer alguma coisa para pegar informações do Moff Gideon e ir atrás dele para recuperar a criança, né? O Grogu. E de fato ele faz isso, né? Ele contacta a Cara Dune lá do último episódio e ele vai atrás do Mayfield, que é aquele cara que trabalhava para o Império, que ele ajudou a prender para que ele ajude o Mandaloriano a pegar, né, os códigos de rastreio da nave do Moff Gideon. Então, nesse sentido, é um episódio realmente muito só de preparo para o que a gente vai ter no final. Afinal de contas, como eu tinha falado no último episódio, a gente vai ter aqui, né, essa coisa do Mandaloriano precisando agir, né, ele vai precisar de fato ter esse movimento a partir dele, né, de ir buscar de fato o bebê Yoda agora. Ele saiu da postura de pessoa passiva que tem, né, o Moff Gideon sempre procurando ele e agora ele vai ter que agir. Então, nesse sentido, é só basicamente um preparo de terreno para o que a gente vai ter no final. E além disso, é um episódio que, em termos de ação e de construção de narrativa, né, fechada nele mesmo, é um pouco repetitivo, porque é a terceira vez que a gente vai ter o Mandaloriano e seus amigos indo invadir uma base do Império para pegar alguma informação ou alguma coisa. Então, assim, eu tô começando já a achar um pouco essa fórmula repetida demais. Eu gosto da parte de ação ainda assim, eu gosto da maneira como eles abordam um pouco a questão da perseguição, né, o entorno dentro das bases do Império e tal, isso é bacana, mas tá ficando muito repetitivo, então, nesse sentido de ação, eu acho que deixou um pouco a desejar. Mas, felizmente, o que ganha aqui nesse episódio é o texto, que eu acho que é um texto bem bacana e que, embora seja um episódio de setup, ele acaba evoluindo um pouco no que a gente tem em relação ao nosso personagem principal. A gente vê realmente uma evolução de personagem do início para o final, especificamente no que diz respeito às crenças dele e à aceitação dele em relação à relação dele com o bebê Yoda, né, o nosso Grogu. E essa evolução do personagem se dá muito pela relação entre o Din e o Mayfield, porque eles dois acabam fazendo a missão basicamente juntos, eles que têm que se infiltrar na base do Império. E durante essa infiltração eles têm, né, algumas conversas e é muito em torno da questão de os dois são sobreviventes e aquela coisa de a guerra, na verdade, é a mesma face da moeda para os dois lados, dependendo da perspectiva. E o Mayfield começa, né, a falar isso com o Mandaloriano e instigar ele no sentido de que o Mandaloriano está tendo ações e está tendo pensamentos muito em função da busca dele para salvar o bebê Yoda e não do credo dele como Mandaloriano. Então é interessante como isso se molda na medida que o personagem vai realmente fazendo ações que a gente não esperava dele, como por exemplo, ele tira, né, a roupa dele de Mandaloriano para usar uma roupa de Stormtrooper para se infiltrar no local. Depois ele tem que tirar o capacete para poder, né, fazer parte da missão. Então isso vai começando realmente a pesar na cabeça dele, né? Ele vai percebendo que as ações dele estão mudando. E por outro lado o Mayfield, que a princípio a gente tem ele como um cara, né, antagonista, né, um cara ali meio malandrão mesmo, sabe? Ele também vai se moldando no episódio. Tanto que quando ele tem o diálogo com o superior do Império, né, que o cara começa a falar da questão, né, de que pra ele quem morreu pouco importa, né? Afinal de contas, o importante é que o Império esteja no poder, e ele fala muito também nessa questão de como o Império se aproveita, né, do caos que ele próprio cria para tomar o entorno e tomar, né, esse poder para ele. E aí a gente tem algumas pistas novamente da criação da Primeira Ordem a partir desses diálogos, porque a gente vai vendo realmente que a ideia do Império é, né, ficar sempre nesses locais à espreita, pequenos e tal, pegando armamento, pegando munição, enfim, realmente se aproveitando, né, do entorno da galáxia para a partir disso e começando a demolir por dentro. Né? Ele vai quebrando os locais baixos para depois, né, pegar o poder de fato. Isso é uma alegoria interessante até com a questão de guerra que a gente tem na vida real mesmo, né? Porque isso acontece muito. Você vê, por exemplo, nessa expansão de imperialismo em relação à África, em relação a países, né, periféricos, de como a interferência de grandes blocos, né, atuam assim. Então, né, são coisas que a Star Wars já trabalha com isso desde antes, né? Afinal de contas, você tem a ideia de que o Império é uma alegoria do nazismo. Então, né, são coisas assim que estão sempre presentes no universo de Star Wars, a partir dessas metáforas que esse episódio retoma, mas retoma muito para fazer realmente uma reflexão de consciência do nosso protagonista. E aí, nesse sentido, é interessante, porque a gente tem aqui o Rick Famuyiwa,
né, dirigindo e escrevendo esse episódio, e ele já teve esse trabalho também no episódio 6 da primeira temporada, que ali ele faz um episódio mais de assalto, né, que também foi um episódio um pouco mais contido, e aqui novamente, embora seja um episódio mais contido, eu gosto novamente da maneira como ele traz, né, um texto que tem nessa carga de suspense muito presente, afinal de contas, né, como eu disse, tem essa questão da infiltração novamente, e na medida que a gente vai vendo, né, o personagem do Mayfield se desenvolvendo e, como eu disse, né, revelando certas facetas do Império que, embora ele fizesse parte, ele tem essa quebra de expectativa, digamos assim, afinal de contas, ele que inicia o tiroteio. Eu gosto de como tem esse controle da narrativa aqui, né, para realmente trazer pequenas mudanças nos personagens a partir de ações que se dão a partir desse suspense. Então, né, como eu disse, nesse sentido, o roteiro em si do episódio é interessante, apesar da fórmula ser batida. E aí, após essa missão que eles fazem, né, desse desenvolvimento que a gente vê do personagem, esse desenvolvimento se concretiza na medida em que ele vai mandar mensagem para o Moff Gideon, né, que é o final do nosso episódio, que é realmente agora uma carta de combate, digamos assim, porque ele fala para o Moff Gideon: olha só, você não tem noção do que você tem, você não tem noção com quem você está mexendo, porque essa criança é muito importante para mim. Então, como eu disse, né, o Mandaloriano que a gente tem nesse episódio, que é um cara que é, né, muito pautado no seu credo, tem sim esse apreço pelo bebê Yoda, mas ele não tem, né, a princípio, isso muito internalizado nele e de fato é expresso por ele. No final do episódio a gente vê que não, agora ele tá nervoso, agora ele tá indo atrás de uma figuinha porque ele quer essa criança, porque a criança é importante para ele, deixou de ser uma missão e agora é algo pessoal. Isso então é muito bacana, sabe? E além disso, né, fica algumas perguntas no ar, porque assim, o Mayfield abandona o grupo. Na verdade não abandona, ele é deixado ali por livre e espontânea vontade. Mas agora a gente tem 4 pessoas indo atrás do Moff Gideon, sendo que o Moff Gideon tem um baile no exército. Então, tudo indica novamente que a gente vai precisar de ter mais reforços aqui. E o mais provável vai ser a Bo-Katan vindo ajudá-lo. E aí a gente vai ter, né, finalmente esse setup da guerra que está sendo montado há muito tempo, durante a temporada, se concretizando. Só que agora, né, a gente tem esse fator emocional pesando mais, porque agora a gente tem o Mandaloriano, nosso Din Djarin, de fato querendo, né, salvar o bebê Yoda porque ele gosta do bebê Yoda, deixou de ser uma missão. E isso é muito importante para nossa série, porque agora ele não tem mais essa necessidade de esperar um Jedi, de procurar um Jedi, porque ele quer salvar o bebê Yoda, porque ele gosta do bebê Yoda, ele quer estar com o bebê Yoda, e não é mais uma missão. Então, esse episódio também é importante para pensar nessa mudança um pouco de paradigma, porque a gente estava esperando muito, falando muito dessa questão de vai aparecer um Jedi vai ajudá-lo, o Jedi vai treinar o bebê Yoda, e agora não necessariamente, talvez ele fique só com o bebê Yoda, porque ele reconhece agora que de fato essa presença para ele é importante. Então é interessante e agora muda um pouco a perspectiva do que a gente vai ter no final dessa temporada. Eu não sei mais se vai ter de fato um Jedi para treiná-lo, ou então, mesmo que tenha, se o Mandaloriano de fato vai abandoná-lo. Então vai ser realmente, né, uma mudança aqui no que a gente estava esperando, que eu acho que vai ser muito bem-vinda em função realmente desse desenvolvimento do personagem. E você, o que você achou desse 7º episódio da segunda temporada? Você gostou? Você está ansioso por esse final de temporada? Você acha que vai mudar alguma coisa de fato, né, nessa dinâmica entre o Grogu e o Din Djarin? Coloque nos comentários sua opinião sobre o episódio, sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e se puder, compartilhe para as pessoas. E não esquece também de se inscrever no canal, porque ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.